Fala galera, beleza? No vídeo anterior eu mostrei como o motor brushless, um motorzinho desse tipo, se comporta em diferentes regimes de tensões de operação. Ou seja, eu mostrei ele em 12 volts e em 24 volts, e como que em 24 volts ele altera a sua rotação mesmo não mudando a ESC. E eu recebi um comentário do nosso amigo Luquinhas. Eu vou deixar na tela aí pra vocês o comentário, mas ele disse assim: eu nunca vi isso não. Pela lógica e pelo que já vi na prática, a rotação é definida pela frequência. O motor gira porque o campo magnético está se movendo e puxando ou afastando os ímãs. Se você faz isso cada vez mais rápido, aumenta a frequência, a tendência é o motor girar mais rápido, independente da tensão que esteja recebendo. Desde que seja o mínimo para ter força para isso. Então, se com 5 volts ele já consome uma corrente suficiente para ter força e se mover, por exemplo, 5 volts a 400 Hz e 36 volts nos mesmos 400 Hz, vão gerar a mesma rotação. Só que 5 volts você consegue parar ele com a mão, em 36 volts ele já vai ter mais força. Bom, e nosso amigo Luquinhas, ele está certo nessa afirmação dele. Eu até montei um roteiro aqui com algumas leis do eletromagnetismo para motores, e ele realmente está certo. Vamos lá. Por que ele está certo? Ele está certo para os tipos de motores síncronos e de relutância magnética, pois são motores onde a sua frequência e sua rotação é definida como a velocidade síncrona dele, que seria a rotação, é igual a 120 vezes a frequência da rede sobre a quantidade de polos. Então nós temos os motores de indução aí definidos em 2, 4, 6, 8, 10 polos, e tu sempre usa essa base. E a frequência é determinada pela frequência da rede. No nosso país é 60 Hz, mas tem lugares que trabalham em 50 Hz. Então são dois determinantes forte nessa conta, a quantidade de polos e a frequência da rede. Se você variar a quantidade de polos, você vai variar a rotação. Se você mudar, né, a quantidade de polos, ela não pode ser variada, então é uma coisa da topologia de cada motor, mas se você variar a frequência da rede, ele vai variar a sua rotação. Então, esse cálculo que ele usa e que ele consegue ver na prática, realmente está certo. Só que para motores brushless, a gente tem algumas outras pegadinhas, já que o que importa muito no motor brushless é a sua força eletromotriz e força contra-eletromotriz. Toda vez que a gente pega um motorzinho desse aqui e gira, por ele ter ímãs permanentes, ele gera uma força contra-eletromotriz, que ela, como o seu próprio nome já diz, é uma interferência contra a força eletromotriz, que seria a força principal, a força de giro, gerada eletricamente. Então vamos lá. Para motores brushless e IPM, SM, que são motores brushless de ímã permanente e interno, a regra muda um pouco, já que determinante é a força eletromotriz. Então vamos lá, esse tipo de motor IPM e SM, ele também tem torque via relutância magnética, ou via indução. Então ele vai conseguir gerar um torque por causa disso, mas não é a fonte principal dele de torque. A fonte principal dele de torque é no projeto brushless, já que são os ímãs permanentes. Vamos lá. A gente tem que a velocidade dele, veja que não é síncrona mais, é igual a 60 vezes a força elétrica aplicada às fases, então é a tensão aplicada a cada fase do motor, sobre a quantidade de pares de polos. E essa questão é aqui que está a pegadinha. Pares de polos, ele não é polos suficiente, não é polos identificados. Por quê? Esses motores têm muitos polos, e alguns deles são impares. Então vai depender de cada topologia de cada motor. Mas o cálculo é sempre esse. E aí, a gente tem uma questão que eu até comentei no vídeo anterior, que é o kV. Mas o que é o kV, afinal? A gente tem esse motorzinho aqui de 270 kV, e ele é determinado pela rotação por volt. Então, vamos lá. O que é o kV? É a força contra-eletromotriz, é igual à constante elétrica do motor, vezes a velocidade angular. Essa velocidade angular é em radianos por segundo. Cada motor vai ter sua constante elétrica e a força contra-eletromotriz vai ser determinada de acordo com essa fórmula. Por que a força contra-eletromotriz? Ela vai depender também da rotação do motor. Então, o kV é o inverso dessa constante, sendo kV sendo igual a rotação por minuto dividido por volt. Ou na hora que você for calcular, você inverte, joga o V para lá, então kV é rotação, é volt por rotação, e você tem o seu cálculo base, né? Então, vamos lá. Quanto maior o kV, menor o fluxo magnético por polo. Lembra que o polo aqui do motor a gente não está trabalhando como polo sozinho, vai depender de cada topologia. A menor força e menor a força contra a eletromotriz. Ou seja, quando eu tenho um motor de topologia parecida, mas ele muda o kV, então ele funciona na mesma potência, na mesma tensão, mas o kV dele é diferente, ele vai mudar a sua rotação e seu torque. Então esse motor de 270 kV e um idêntico a esse, só que com 140 kV, o de 140 kV vai girar menos e vai ter mais torque. Esse vai girar mais e vai ter menos torque. É basicamente isso. Ou seja, concluindo, o motor gira mais rápido com a mesma tensão aplicada. Conclusão desse tipo de motor, ou seja, a conclusão física. A força elétrica gerada pelo ESC, a frequência elétrica gerada pela ESC, é igual à constante de velocidade do motor, ou kV, vezes a tensão aplicada às fases, vezes o número de pares de polos, sobre 60, que na primeira base é o mesmo 60 daqui. Então você vai determinar a sua frequência e a sua velocidade. Mas como assim determinar a frequência e a velocidade? Vamos resumir mais ainda. Sei que é um vídeo longo e chato, mas tem esses detalhes. Vamos mudar para a última etapa. Essa é a função da ESC. Por que a função da ESC? A ESC, ela não é um inversor de frequência, então ele não pega somente uma tensão contínua e inverte em alternada. Ela normalmente é uma onda modificada ou quadrada, nessas ESCs mais simples. Ela entra aqui a tensão
CC e sai aqui uma espécie de tensão AC. Só que essa tensão AC é uma tensão PWM, então é uma rede trifásica PWM. O que quer dizer basicamente o PWM? Bem básico mesmo. Ele consegue alternar o seu nível de tensão e também, no caso da ESC, o seu nível de frequência. Então vamos lá. Ela aplica uma tensão TWM trifásica, as fases do motor, e a frequência elétrica só sobe quando o motor acelera. No motor de indução, a gente muda a frequência e o motor acelera, já que a tensão elétrica é a mesma em todas as fases. Então, o potencial elétrico dele vai ser sempre o mesmo. Então, você aumenta a frequência, ele vai aumentar a velocidade. Nesse motor, não. Nesse motor, você tem que vencer a força contra o eletromotriz, que nesse motor é mais forte. Então, vamos lá. O motor pede, entre aspas, mais frequência conforme a tensão permite. Por que conforme a tensão permite? Quanto maior a tensão, maior será a frequência. Por esse motivo, a ESC trabalha com tensão PWM. Então, vamos lá. Se eu tenho uma tensão maior, eu tenho um fluxo de campo maior, eu consigo vencer melhor a força contra a eletromotriz. E aí eu consigo subir essa frequência. Que eu somente subir a frequência, as forças eletromotriz contra eletromotriz se igualam. Então eu não acelero, não tem aceleração, eu vou ter mais deslizamento. E nesses motores, deslizamento representa até a queima, dependendo da situação. Então, quem determina mesmo não é só a tensão, é a ESC, que ela consegue induzir uma tensão maior aqui. Induzindo essa tensão maior aqui, lá no motor, eu venço melhor a força contra a eletromotriz e a ESC consegue aumentar a frequência. Então eu não só controlo a frequência, eu controlo a tensão e a frequência. Depois eu vou fazer um teste de mancada, tentando medir com um multímetro essa questão. Mas vamos lá. E o que é o S da ESC? Quando a gente compra uma ESC, essa aqui não está escrita, mas a outra que eu tenho aqui, ela está até escrita. Vou até desligar ela aqui. Ela está escrito aqui no canto, ó. Vou chegar mais perto. Tá vendo? Vamos ver se vai conseguir focar, ó. De 2 a 6S. O que isso quer dizer? Ela é uma ESC que trabalha com células de lítio de 2 células, que no caso seria 7.2 volts, até 6 células, aproximadamente 24 volts. E essa é a quantidade de células que ela consegue trabalhar. 2 células, 3 células, 4 células, 5 células, 6 células, elas são contadas em série. Então é polo positivo de uma no polo negativo da outra até montar uma bateria dessa tensão. Então vamos lá. Como é a quantidade de células, a gente tem aqui a tensão de trabalho é igual ao número de células sobre vezes 3,6 que é a tensão base das células. Então, o que muda é o limite máximo de tensão aplicada à fase. Então, se você liga essa ESC em 2S, por exemplo, ela vai ter uma tensão de fase menor para aplicar nesse motor. Consequentemente, ela não vai subir muita frequência. Então, o motor entra em equilíbrio quando? Que seria o equilíbrio máximo, a velocidade máxima. A tensão em volts, ela se aproxima, ou seja, é aproximadamente igual à força contra a eletromotriz, ou ela se aproxima ao máximo dessa força contra a eletromotriz vezes a velocidade angular. Então, quando você chega nessa proximidade total aqui, você está chegando no limite máximo de rotação do seu motor. Ou seja, é o que a ESC vai conseguir subir mais a frequência dela. É quando ela chega nesse limite. Daí em diante, então, não adianta aplicar mais tensão, não adianta aplicar mais frequência. O seu motor não vai conseguir acompanhar. É claro, esse vídeo é bem resumido com todas as questões de motores, porque ele é um vídeo bem resumido, mesmo sendo um vídeo longo. Eu não estou considerando muitas outras leis do eletromagnetismo, leis de Maxwell e tudo mais, de Faraday-Lenz, nenhuma delas aqui. Algumas em parte, mas nenhuma delas a fundo. Então tem muitas outras coisas para a gente estudar e ir aprendendo aos poucos aqui no YouTube. Então se inscreve aí no canal e vamos acompanhar essa série de vídeos falando sobre motor e aprendendo um pouco mais. Comenta aí nos comentários o seu conhecimento, compartilhe o seu conhecimento conosco e vamos transformar essa comunidade numa comunidade melhor. Para terminar esse vídeo, eu trouxe ele aqui de novo, o nosso motorzinho de teste. Deixa eu subir aqui a câmera. Nosso motorzinho de teste ligado à nossa ESC em 12 volts. Vamos mostrar ali na fonte de bancada que ela está em 12 volts. 11,66 volts. Vamos voltar ele para cá, para ficar bonitinho. E ó, vamos ligar ele, ó. Olha o efeito de deslizamento. E o motor, ele liga e roda pouco. Essa é a velocidade máxima. Lembrando que eu estou usando uma ESC bidirecional. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou desligar ele aqui. Vamos desligar ele lá e aumentar a tensão dessa fonte para próximo de 24 volts. Vou aumentar aqui. Ó, vou deixar em 22.7, 23.1. Tá bom. 23 volts, 23 e alguma coisa. Até estabilizar, estabilizou. 22,5. Voltar para cá. Ligar aqui o motor, deixa ele fazer o autoaprendizado. E já tá pronto? Ainda não. Pronto. Olha a diferença de velocidade que ele chega. Então, mostrando na prática o que foi passado na teoria, no papel, como que isso funciona. Não quer dizer que eu estou aumentando só a rotação por frequência, ou por tensão. Eu estou aumentando a rotação dele simultaneamente, por frequência e por tensão. E aumentando também o torque simultaneamente. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.